Eu lembro que quando aceitei Jesus, toda segunda-feira era culto de oração. E nós íamos para a igreja do Senhor, louvar, bendizer o seu santo nome e orar. Era o dia que a igreja se reunia para orar. E isso era maravilhoso, tempo maravilhoso na presença do Senhor. Eu queria convidar os amados irmãos, sem perca de tempo, para nós abrirmos as nossas Bíblias, lá no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 2. Quero fazer duas leituras essa noite. Queria que você abrisse em João, capítulo 2. E também lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. João 2 e Mateus 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Jesus purifica o templo. Essa noite eu quero só meditar um pouco com os irmãos sobre como Jesus chama o templo, a casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. João 2, a partir do versículo 13, diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devora. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. E entrando Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Numa leitura mais superficial, a gente acharia que estava lendo o mesmo episódio narrado por dois evangelistas diferentes. Mas não é assim que a maioria dos teólogos descrevem essas duas ocasiões. São duas ocasiões diferentes, em tempos diferentes. Esse momento em que Jesus purifica o templo, que está narrado lá no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus faz isso no início do seu ministério. E para confirmar isso, é só você lá em João, capítulo 3, ele vai dizer que Jesus volta para a Judéia. Então não se tratava da Páscoa, da última Páscoa que Jesus passou em Jerusalém, mas sim a primeira. Então Jesus, ele inicia o seu ministério com um ato público que demonstra o amor que ele tem pela Deus. O amor que Jesus tem pela casa de Deus. Ele chega no templo, ele expulsa todos os vendedores do templo, todos os animais do templo, e diz que aquele lugar não é lugar de venda, mas é a casa de oração.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse outro episódio narrado lá em Mateus, aqui nós já temos, como a gente conhece, a segunda-feira da famosa Semana Santa. No domingo, Jesus entra em Jerusalém, honrado como grande rei, e na segunda-feira ele está no templo e ele faz essa segunda limpeza do templo. E ali ele expulsa novamente os vendedores, os animais, e diz que não é para fazer da casa de Deus um covil de ladrões. Na primeira purificação do templo, ele diz que lá não é lugar de venda. Na segunda, ele diz que lá não é um covil de ladrões. E esse segundo momento no final do ministério de Jesus Cristo, é o último momento público de Jesus para terminar o seu ministério. Diante do povo de Jerusalém, num dia de festa, na época da festa da Páscoa, que antecedia ali o dia da Páscoa, Jesus vai ao templo para declarar que o templo é uma casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e nós estamos falando do templo de Jerusalém. E o templo daquela época de Jesus, o templo construído por Herodes, um templo enorme, um templo magnífico. Irmãos, aquele templo era tão grande que os estudiosos dizem que ali dentro caberiam 25 estádios de futebol, campos de futebol, caberiam ali dentro. Porque era um lugar para o povo de Israel se reunir e buscar a Deus em oração. Eu resolvi falar sobre isso essa noite, irmãos, porque nós temos visto nesses últimos dias muitas pessoas falando sobre a oração, mas falando só da oração em casa, falando só da oração sozinho, da oração do entra, fecha a porta do teu quarto, como se Jesus só tivesse pregado sobre a oração individual. E isso não é verdade. Então eu queria falar com você, queria levar você a pensar no que é que a Bíblia diz sobre a oração. No que é que a Bíblia diz sobre a casa de oração, o lugar do povo se reunir para orar. Eu quero aqui não dizer o que eu penso sobre isso, mas eu quero que você olhe para a Bíblia e veja o que a Bíblia diz sobre isso. Porque nesses últimos dias nós temos muitos homens, muitos governantes, muitos cientistas, querendo dizer aonde nós devemos servir ao nosso Deus, aonde nós devemos buscar a presença do nosso Deus. E muitos homens e mulheres que muitas vezes nem conhecem a palavra de Deus, querem vir nos ensinar aqui na igreja, ensinar para nós que servimos a Deus, aonde nós devemos orar ao nosso Deus. E muitos usam as palavras do próprio Cristo para dizer que nós estamos errados quando queremos vir para a igreja buscar a presença do nosso Deus. Então, o Jesus que as pessoas tanto frisaram nestes últimos dias, que diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, que ele te responderá. É o mesmo Jesus que entra no templo e faz a limpeza no templo e declara o que diz Isaías 56: a minha casa será chamada casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não veio desfazer o lugar de culto. Jesus não veio desfazer o lugar de oração. Jesus chamava o povo a buscar a Deus na casa de Deus. Era o primeiro a subir ao templo. Era o primeiro a se manifestar no templo para o povo, pregando, falando, mostrando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
E quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja perseverava todos os dias no templo. No templo e nas casas, orando e buscando a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse lugar de oração é algo tremendo, irmãos. É um lugar tremendo. A Bíblia vai contar para nós uma das passagens que eu acho mais lindo da pessoa de Davi. É quando Davi se torna rei, que Deus lhe dá paz no seu reinado, e ele constrói a sua casa, uma casa magnífica, e ele chama o profeta e diz para ele: olha, Deus me deu casa, Deus me deu paz, Deus me deu ouro, e agora eu quero construir uma casa para o Senhor. É um sentimento muito lindo, irmãos. Um sentimento de devoção que Davi tinha. Eu quero construir uma casa para Deus. Uma casa magnífica, aonde Deus seja exaltado, aonde o povo de Deus se reúna para buscar a sua presença. E a Bíblia diz que o profeta, Deus fala com o profeta e manda um recado para Davi: eu não te pedi casa nenhuma, Davi. Eu não pedi para tu fazer casa para mim. Mas por esse desejo do teu coração, por este desejo do teu coração, eu vou estabelecer a tua casa. Irmãos, olha que coisa tremenda. Eu vou estabelecer o teu reinado, e nunca faltará um descendente teu sentado no trono de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguem ver a maravilha que Deus fez na vida daquele homem que desejou erguer uma casa ao Senhor? E Deus disse para Davi que ele não ergueria esta casa, mas o seu filho ergueria, aquele que iria subir ao trono depois que ele morresse. Mas a Bíblia vai nos revelar que Davi preparou tudo para que o templo fosse erguido. Todo o material, todo o ouro, todo o conhecimento, a planta da casa. Davi preparou até os instrumentos de música. Davi preparou até as músicas que seriam cantadas. Davi preparou as turmas dos sacerdotes, dos levitas, tudo como funcionaria naquela casa. Porque Davi tinha um coração voltado para o desejo de ter uma casa onde se adorasse ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que quando Salomão subiu ao trono, Salomão ergueu aquela casa em 40 anos. Uma casa magnífica. E no dia da inauguração daquela casa, Salomão se ajoelha diante do povo e clama a Deus e pede: Senhor, abençoa esta casa. Que quando o teu povo se reunir nesta casa e clamar, que o Senhor responda. Que quando houver praga, que quando houver doença, que quando houver guerra, que o teu povo se reunir nesta casa, tu responde do céu, Senhor. E ele faz uma oração linda. E à noite Deus aparece a Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. À noite Deus aparece a Salomão e diz: eu ouvi a tua oração. Eu aceitei o teu sacrifício. Aí ele diz, aquele versículo que vocês todos conhecem. Quem diz esse versículo é o próprio Deus a Salomão, que está escrito lá em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ele diz para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus disse que responderia a oração feita naquele lugar. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel durante toda a sua história.
Quando houveram guerras e o inimigo veio afrontar o povo de Deus, eles se reuniam naquela casa para clamar ao Senhor. Eles chegavam diante de Deus juntos para clamar o nome do Senhor. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada, lá no livro do profeta Joel, o chamado de Deus para o povo é: tocai a buzina em Sião. Chamem todos para dentro do templo. Chorem os sacerdotes, ministros de Deus, entre o alpendre e o altar. E diga: livra, Senhor, o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus mandava o povo ir ao templo para clamar em unidade, como um só povo, como um povo de Deus em uma só voz. E Jesus confirma todas essas palavras quando ele diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus confirma isso quando ele vai no templo e expulsa todos aqueles que não estavam buscando a presença de Deus e declara: este lugar é casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E na hora do desespero, e na hora da angústia, é nesta hora que nós clamamos, que nós buscamos a presença de Deus. A história do povo de Deus diz que quando eles foram levados para o cativeiro, quando um dos que pertenciam ao povo de Israel, um judeu, estava longe da sua terra, ele abria uma janela em direção a Jerusalém e lá se ajoelhava para clamar e dizer: eu estou orando, virado para onde está a casa do Senhor, para te clamar, ó Deus. E é assim que a gente vê Daniel orando 3 vezes ao dia, no seu quarto, em frente a uma janela que dava para a banda de Israel, para que ele estivesse orando, voltado para onde era a casa do Senhor. Então, como podemos nós, neste tempo, deixarmos de lado tudo o que Deus falou, deixarmos de lado os ensinamentos de Jesus? E como é que nós podemos neste tempo dizer que não é necessário vir à igreja, que não é necessário se reunir para clamar ao Senhor? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que quando Pedro estava preso, a igreja se reunia e orava e clamava, e Deus foi e livrou Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, Jesus não está dizendo que você não deve orar junto com os seus irmãos. Jesus está te ensinando, está nos ensinando que nós devemos ter momentos de oração individual, a sós com Deus, comunhão só eu e Deus, mas que nós devemos também ter momentos de subir à casa de oração para clamar junto com o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele mesmo fez isso. Diante da multidão, Jesus orava ao Pai. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus orou na frente de toda aquela multidão e disse: Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que eles saibam que tu me ouves. Ele orava diante da multidão. Jesus nunca disse que nós não podemos orar na praça. Jesus não disse que nós não podemos orar com a multidão. Jesus não disse que nós não podemos orar no templo. Jesus nos ensinou o valor de cada oração. E por que nós devemos orar? Como nós devemos orar? Com um coração contrito, com um coração entregue na presença de Deus, com um coração humilde diante de Deus, que nós não devemos orar para aparecer, que nós não devemos orar para ser visto pelos homens, mas que nós devemos orar para clamar pela misericórdia do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração. A casa de oração.
A igreja é o lugar de nós louvarmos a Deus, de nós adorarmos ao Senhor. Mas a igreja também é o lugar de nós clamarmos, de nós nos humilharmos, de nós colocarmos o rosto no pó e chorar diante de Deus, para que venha o socorro de Deus, para que venha a majestade de Deus. E quantas vezes o socorro de Deus veio, porque as orações do povo de Deus subiu aos céus. E nestes tempos tão difíceis, e nesse tempo tão difícil, quão diferente não seria se a igreja se reunisse para clamar ao Senhor, com um espírito contrito, com um coração contrito, clamar, se derramar na presença do Senhor, pedir a santa misericórdia de Deus. Que movimento tremendo haveria se nós nos prostrássemos diante do Senhor. Então a minha mensagem para o seu coração essa noite: ouça mais ao Senhor. Siga os ensinamentos da palavra de Deus. Tome cuidado com quem quer falar no nome de Deus, mas que nem conhece a palavra de Deus. Tome cuidado naqueles que não têm cuidado da tua alma, mas que querem falar de Deus para você. Tome cuidado com aqueles que não buscam a presença do Senhor e querem te impedir de buscar a presença de Deus. Para nos juntarmos para orar como igreja. A igreja já enfrentou perseguições terríveis. A igreja já se reuniu em catacumbas, em becos, em valados, em tantos lugares, para poderem juntos clamar ao nome do Senhor. Não abra mão do seu direito de clamar a Deus. Não abra mão do seu direito de se juntar ao povo de Deus para clamar ao nome do Senhor. Porque esta casa não é qualquer casa, mas é a casa de oração.